Olá, você é muito bem-vindo a este primeiro vídeo de um canal dedicado a falar sobre livros e quadrinhos e filmes. Começando muito bem a nossa jornada, teremos uma série sobre um dos escritores mais famosos do mundo, super best-seller, como veremos adiante. Nesta série falo sobre algumas curiosidades a respeito dele, algumas coisas bacanas e outras bem sinistras. Afinal de contas, o cara é humano e é nisso que reside o encanto da existência. Eu sou o Mikael Lian e vamos falar a respeito de Stephen King. Com uma carreira de mais de meio século, Stephen King já vendeu mais de 400 milhões de cópias de suas obras. King já publicou 60 romances, incluindo 7 sob o pseudônimo de Richard Bachman, 12 coletâneas de contos e 6 livros de não-ficção. E isso faz de King o nono autor mais traduzido do mundo. Na data de postagem deste vídeo, King tem 77 anos e diversos prêmios. Só as adaptações de suas obras para filmes e séries já daria um monte de vídeos e, se tudo der certo, eu farei esses vídeos. Mas nesta série eu quero abordar algumas curiosidades a respeito desse grande escritor, muitas vezes envolvendo um lado nada glamouroso de sua vida. Passagens que são até mesmo motivo de vergonha e remorso, como ele próprio já admitiu em entrevistas. A carreira de Stephen Edwin King, nascido em Portland no dia 21 de setembro de 1947, começou em 1974, quando ele publicou Carrie, que por aqui ganhou o subtítulo A Estranha. Uma coisa interessante sobre esse livro é que, se não fosse a esposa de King, Tabitha, com quem ele está casado desde 1971, o livro não teria sido publicado. Com isso, nessa realidade alternativa sem Tabitha King, a carreira de Stephen teria sido muito diferente ou talvez nem tivesse acontecido. King não gostou do que estava escrevendo e simplesmente jogou no lixo o que já estava pronto. Tabitha pegou, leu e disse: "Nada disso, essa coisa tem potencial, você vai retomar e desenvolver e vamos publicar esse livro." Haverá neste canal vídeos sobre as adaptações cinematográficas de Carrie. Quem estiver inscrito e acionar o sininho na opção todas vai ser notificado de todo novo vídeo postado. A primeira curiosidade sobre o Estevão Rey é sobre algo que certamente o cara gostaria de não ter na biografia dele. Porém, nem só de coisas boas é feita a vida e vamos falar sobre os problemas que ele teve com o consumo de álcool e substâncias ilícitas. Foi mais pelo final dos anos 1970 e início dos 80 que a coisa virou um problema no sentido exato da palavra. Desde bem jovem, Stephen consumia álcool em quantidades moderadas, o chamado beber socialmente, até por questões culturais. No Maine, onde ele morava e mora até hoje, desde que você não passasse de certos limites, consumir bebidas alcoólicas não era um costume mal visto pela sociedade. Mas com a chegada do sucesso literário veio, junto com a parte boa, que é a fama e o dinheiro, a parte ruim, que brota principalmente de dois fatores. O primeiro é a pressão das editoras e do público por mais sucessos, pois uma carreira é construída com dificuldade, mas pode acabar facilmente, bastando às vezes um único fracasso. Outra questão é lidar com as opiniões alheias, tanto de pessoas que não gostam do que você escreve e te rotulam de maneiras desagradáveis, quanto palavras muitas vezes nada lisonjeiras de pessoas que te interpretam mal e se tornam hostis. Claro, sempre houve também aquele bando execrável de haters, porque sim, que simplesmente amam odiar. Stephen teve, quando era inexperiente, dificuldade para administrar tudo isso e buscou consolo no álcool. Considerando que a fama traz dinheiro e este possibilita o acesso a coisas boas e outras nem tanto, logo King foi apresentado a certas drogas que supostamente poderiam auxiliá-lo a ser mais produtivo, como a cocaína.
Lembrando que por essa época o sucesso literário ainda não era uma garantia e King, que naquele tempo vivia uma situação financeira bastante apertada, precisava se manter trabalhando como professor, escrevendo durante a noite e a madrugada, algo muito cansativo, e é aí que entra o Poe. Em entrevistas muito francas, King já declarou que nesse tempo a Coca era sua melhor amiga. Ela possibilitava que ele virasse à noite escrevendo e pudesse trabalhar lecionando durante o dia com o mínimo de cansaço. Claro que mais cedo ou mais tarde isso tem um preço muito caro, mas no começo funcionou. A coisa chegou a um ponto em que o escritor tinha montinhos de pó na sua mesa de trabalho, além de latas de cerveja e garrafas de uísque e vodka. Tudo isso ele via como instrumentos de seu ofício de contador de histórias. A família, composta pela esposa e os 3 filhos, observando tudo, aconselhando e sendo solenemente ignorados. Era muito comum nesse período que King ficasse com o nariz sangrando pelo excesso de cheiradas que dava no seu estimulante. Ele chegava a beber 24 latas de cerveja por dia e, como se não bastassem os vícios em álcool, cocaína e maconha, o cara ainda fazia uso de remédios tarja preta em quantidades cavalares, tudo em busca de uma reserva infinita de energia que, todos sabemos, não existe. Logo a conta chegou. King perdeu peso, chegando a ser preocupante a sua aparência. Na escola todos sabiam que algo ia muito mal com o professor, mas quando tocavam no assunto ele tranquilizava a todos mentindo que estava tudo bem. Para a sorte dele, sua família resolveu colocar um ponto final naquilo. A mulher, os filhos e outros parentes combinaram um dia para fazer literalmente uma invasão ao escritório do sujeito e dar um limpa em tudo que não prestava. Cataram as latas e as garrafas de bebida, os saquinhos de pó, os cigarros de maconha, colocaram tudo num monte no meio da sala e o chamaram para ver aquilo que em breve iria destruí-lo se ele não mudasse de atitude. Tabitha, que segundo King sempre foi uma mulher de fibra e não faz ameaças vazias, garantiu a ele que, se aquilo continuasse, ela pediria o divórcio e entraria na justiça para que ele não visse mais os filhos, já adolescentes, já que era uma péssima influência para eles. Esse choque era o que Stephen King precisava. O medo de perder a mulher e os filhos foi o incentivo que ele precisou para abandonar, não sem dificuldade, é claro, toda aquela porcaria. Avesso à ideia de se internar numa instituição ou a recorrer aos alcoólicos anônimos ou aos narcóticos anônimos, ele conseguiu passar pelos períodos de abstinência e abandonar o consumo daquelas substâncias perigosas. Basicamente, foi a sua força de vontade e o medo de perder as 4 pessoas mais importantes da sua vida que o levaram a essa vitória. Uma coisa muito louca sobre os vícios de King é que ele escreveu livros quando estava em estado alterado e depois simplesmente não se lembra de tê-los escrito, como no caso de Cujo, que é de 1981. O personagem Jack Torrance, do livro The Shining, que em português tem o título O Iluminado, de 1977, reflete bem o que King passou na época em que bebia desbragadamente. Felizmente, ao contrário do personagem da ficção, que encontra seu fim entre a bebida e a loucura, King é um sobrevivente. Misery, que por aqui se chama Louca Obsessão, de 1987, foi escrito na força do pó, e é por isso que seu ritmo é bem mais ágil do que a média em se tratando de livros desse autor. O vício também influiu na escrita de The Stand, aqui chamado A Dança da Morte, de 1978, que tem 1000 páginas e poderia ter bem menos, mas a mente do escritor estava funcionando num ritmo vertiginoso e ele simplesmente não conseguia parar de escrever. Sobre a questão dos vícios em álcool e substâncias do escritor Stephen King, é basicamente isso. No segundo vídeo da série vamos falar sobre um acidente inusitado e a maneira mais inusitada ainda com que o cara lidou com o acontecimento.
Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações na opção Todas. Caso queira comentar e compartilhar com os amigos, será ótimo. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo da série Curiosidades a respeito de Stephen King. Michael Lian se despede por enquanto e agradece pelo apoio. Até breve.